Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Shalom. Estamos de volta para a graça e pela glória de Deus. Nós voltamos para a mesa, que é o fundamental, né? A mesa é tão importante que Jesus usou a mesa. Então, a gente não poderia começar diferente com um amigo, com uma pessoa que me ajudou muito, né? No processo do noivado até o casamento. Está comigo aqui, meu irmão, Presbítero Ezequiel. Tudo bem, meu irmão? Tudo bom? Tá? Graças a Deus, tudo bem. Feliz de poder recebê-lo. Amém. Eu que fico feliz e honrado por esse convite e eu não poderia deixar de estar, né? Uau! A gente vai estar falando sobre a família, a importância da família na igreja, o propósito do sacerdote, como os filhos devem se comportar diante dos seus pais, como que os pais devem se comportar diante dos filhos rebeldes. Nós iremos tratar hoje sobre a família, que é um tema tão, mas tão de extrema importância nesses dias. Bom, irmão, a família hoje, irmão, como você vê a família brasileira hoje? Rafael, a gente vê a família, né? A importância da família. Eu costumo dizer que quando nós temos famílias saradas, nós teremos sociedade sarada, nós teremos igreja sarada, porque a igreja, eu costumo dizer que a igreja é uma família de famílias, né? Então, se você tem ali famílias saradas, a igreja é sarada. E a família, a gente sabe que a família brasileira tem sofrido bombardeios de todos os lados, né? O ataque é feroz, querendo desestruturar a família, que é a base. Mas a gente sabe que existe famílias como é que eu vou te dizer? Famílias focadas no reino de Deus, que sabem que a família é importante e que a família precisa ser forte mediante esses ataques. Você vê que existem leis querendo trazer todo tipo de família, deturpar a família, criar famílias diferentes, né? Nós temos aí trisal, a moda agora é trisal. Que isso que é? Então, quer dizer, Deus. são três, um homem e duas mulheres, ou uma mulher e dois homens, formando família. Então, o ataque vem de todos os lados. Sim. Mas a gente, como regra de fé da nossa vida, é a Bíblia. Uau! E a Bíblia fala de macho e fêmea, né? Homem e mulher. Então, é essa família que a gente defende. E é por essa família que a gente briga. E é por essa família que a gente tenta fortalecer para que elas possam vencer esses ataques. Uau! Kelly, diante desse momento que a gente está vivendo, como o Senhor tem se comportado, né? Diante desse ataque à família, o Senhor é um homem que trabalha com famílias, né? Desde muito tempo trabalhando, discipulando, encontros de casais. E assim, como você tem trabalhado nesses dias em prol desse combate, né? Que tem tentado fragilizar a família, deturpar a família. Qual é os meios, o que Deus tem usado de estratégia em sua vida para esse tempo? Olha, Rafael, a gente procura orientar através de cursos, através de palestras, encontros de casais, para que a gente possa fortalecer, trazer ensinamento bíblico para essas famílias. Aquelas que já estão aos pés do Senhor, a gente traz fortalecimento. E aquelas que ainda não conhecem a Cristo, a gente tenta trazê-los para Cristo. Porque eu sou um exemplo vivo disso, de que eu posso dizer a você que eu passei a viver o que é família sarada quando eu coloquei Cristo no centro da minha família. Então, quando eu consegui enxergar que eu tinha uma esposa maravilhosa, filhos abençoados, e eu não conseguia enxergar isso. Mas quando eu aceitei, quando eu voltei para o Senhor e que eu pude enxergar isso, a família linda que Deus tinha me dado, e aí eu comecei a me interessar por esse departamento dentro da igreja. E
Já faz 17 anos que a gente está firme com Cristo e há 17 anos que a gente luta pelas famílias. Há 17 anos que a gente ministra cursos, há 17 anos que a gente ministra palestras, tudo isso para poder tentar fazer com que as pessoas entendam a importância da família no nosso mundo. Me fala um pouco, já que você falou de palestra, né? Qual foi o primeiro contato assim, de você com os casais? Você pela primeira vez falando diante de casais que estão de um lado vivendo um conflito, né? Um relacionamento, e você ali diante dessa situação. Como foi a sua primeira vez? Como que foi essa experiência da primeira vez? Rapaz, primeiro eu comecei a me interessar porque a minha esposa, ela fez uma visita no departamento de casais da igreja. E ela gostou tanto e me chamou. Eu não queria, eu queria ir para outro. E eu fui bem recebido pelo líder do departamento, pela esposa dele, e nós ficamos apaixonados por esse trabalho. E aí começamos aos poucos, começamos a trabalhar, a nos envolvermos com isso. E quando eu comecei a ministrar, foi na minha primeira ministração foi que eu consegui entender duas coisas. Uma, eu falei, é isso que Deus quer para a minha vida. Fortalecer as famílias através de Cristo. E outra foi que eu me apaixonei por esse trabalho. E para você ter uma ideia, já são 14 ou 15 cursos que nós demos, que se dá aí de 1 a 2 vezes por ano, mas cerca de 15 cursos nós já ministramos Casados para Sempre, formamos 15 turmas. E esse é um trabalho maravilhoso, né, esse curso. E aí nessa primeira palestra eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que o meu coração arde. Queimou. Então foi aí que eu descobri o chamado que Deus colocou no meu coração. Uau, é fantástico, né? Trabalhar com família, né? Família é tão importante que está na Bíblia, né? E não é bom, o próprio Deus disse, né, cara, que não é bom que o homem viva só, né? Ou seja, não é bom que a igreja esteja só, não é bom que um homem esteja só. Porque o homem só, ele vai fazer alguma coisa errada, né? Fica mais vulnerável, né? E quando Deus falou isso, Deus até quis dizer o seguinte, ó, é possível até que o homem viva só. Pode ser possível, mas não é bom. Né? E é o primeiro não, né? É o primeiro não. Deus começa, viu tudo que ele fez, ele viu que era bom. Daqui a pouco ele, cara, não é bom. Não é bom que o homem esteja só, É possível ele viver só? É possível. É possível, sim. Mas não é bom. Mas não é isso bom. que Deus quis dizer. Não é bom que o homem viva só. Será que nesse viver só pode entrar uma depressão por não conseguir se encaixar? Por exemplo, poxa, meu amigo tem uma família perfeita, mas o outro lá não tem a família perfeita, cheio de problemas, os pais vivem sempre brigando. Como conviver com isso, Kel? Com essa solidão? Com essa solidão. O ser humano, rapaz, ele sente a necessidade de uma companheira, o homem. E a mulher também sente a necessidade. Assim como a gente sente a necessidade de adorar a um Deus, hoje nós adoramos o único e verdadeiro Deus, o homem sente essa necessidade de relacionamento. Deus nunca deixou de se relacionar com o homem. Deus criou o jardim, colocou o homem e a mulher e ele ia lá todos os dias na viração do dia, à tardinha, para se relacionar com Deus, com o homem. Deus é um Deus de relacionamento e o homem, ele viveu isso. Adão viveu isso, ele se relacionou, isso fez parte da natureza do homem. O homem precisa se relacionar, ele não pode viver só. Tem que ter uma companheira, tanto é que a Bíblia vai dizer lá em Gênesis que é ajudadora, auxiliadora. O homem precisa, para eles se completarem, precisa sim andarem juntos. Engraçado, você tocou num ponto que é importante, né? A mulher é a auxiliadora, né? Então ela tá ali para cooperar ainda mais, seja no ministério do homem, né? Sim. Ou no crescimento dele como homem também, né? Porque às vezes o homem se sente uau, mas não tem assim um apoio da mulher para ele se sentir ainda mais uau. Exatamente. Então às vezes ela não é auxiliadora, acaba sendo complicadora. Exatamente. Aí entra no jogo que você falou uma vez num curso, na aula, né? Que o relacionamento não é como uma raquete.
não é como... Jogo de tênis? Não é como um jogo de tênis. Uau, O jogo de tênis, eu jogo para que você erre. Eu tenho que dar cortada, eu tenho que jogar no canto para que você não alcance a bola, para provocar o seu erro. O casamento, ele tem que ser frescobol. É um ajeitando pro outro. Uau! É um ajeitando. Se for um casamento assim, tem tudo para dar certo. E essa flexibilidade, Kel, como que ela pode ser gerada? Porque, às vezes, um exemplo, um homem, ele trabalhou o dia inteiro, acordou 5 da manhã, ou acordou 7, labutou o dia inteiro, aí chega em casa, Dona Maria tá com a cara empurrada, tá chateada, e ele aí tá esperando um copo de laranja, esperando alguma coisa, ou vice-versa, às vezes é ela que trabalhou o dia inteiro, e o homem tá o dia inteiro vendo o jogo aberto, não arrumou nada, não lavou louça. Como lidar com essa adversidade, como ser flexível nesses momentos? Rafael, viver a dois é algo muito difícil, muito complicado. Nós estamos falando de duas pessoas que foram criadas em lares distintos, criados de formas diferentes, certo? E depois de adultos cheios de manias, como eu disse aquela vez lá, com mochila nas costas, trazendo uma mochila cheia de problemas, de traumas, aí essas pessoas se juntam. Pode dar certo? Pode. Mas para isso, eu tenho experiência, eu já lhe disse, Cristo tem que estar no centro do casamento. Por quê? Porque eu costumo dizer que Cristo é o fiel da balança. O fiel da balança, ele traz equilíbrio para a balança. Quando você tira o fiel da balança, a balança perde equilíbrio. Cristo representa ali o fiel da balança, ele traz o equilíbrio. Então, quando a gente aceita a Cristo, que o Espírito Santo começa a fazer obra em nossas vidas, começa a nos preparar, nos santificar, e aí a gente começa a entender o propósito de Deus para o casamento. O casamento é um ajudando o outro, é um cooperando com o outro, um vivendo as dificuldades do outro. Então, eu preciso entender a esposa e a esposa entender o marido. Porque, é claro, nem todo dia eu vou chegar em casa rindo. Né? A gente enfrenta problemas lá fora. Ela, a esposa que vive no lar, enfrenta problemas também. Então, nem sempre que eu chegar em casa eu vou encontrá-la sorridente. Então, eu tenho que saber entender o momento dela e ela entender o meu momento. Porque se começar cobranças e cobranças e cobranças, dificilmente isso vai à frente. Porque há um desgaste. E eu costumo dizer que o amor é como uma planta onde você tem que regar, você tem que cuidar, você tem que tirar as ervas daninhas, você tem que cuidar dessa planta que se chama amor. Porque se você não cuida, a tendência é essa planta morrer. Então toda vez que você faz uma ignorância, toda vez que você comete algo que é prejudicial, é como se você estivesse jogando uma pá de terra, aterrando aquela plantinha, e um dia o amor sufoca e morre. Porque pode ser 1 ano, pode ser 10 anos, pode ser 30 anos, mas um dia a plantinha morre. Por quê? Porque você tem que nutrir, você tem que cuidar. A Bíblia vai dizer lá em 1 Timóteo 5,8, aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um crente. Apóstolo Paulo está falando para crente. Ele estava explicando a Timóteo, ele escreveu essa carta para Timóteo, mas ele estava dando um recado para crente. Se você não cuidar dos seus, especialmente dos da sua família, ele está falando ali de cuidado. Então ele está dizendo ali o seguinte, se ele está falando para crente, ele está dizendo então, olha só, você aceitou Jesus. Sim. Então, o primeiro fruto dessa sua atitude de aceitar a Cristo começa na sua casa. Você tem que cuidar da sua esposa, você tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar da sua família. Porque se você não fizer isso, você está negando a fé. E é pior do que um descrente, ou seja, pior do que um não crente. É isso que ele está dizendo. Então, o que ele fala para nós? Cuide da sua família. Aí, o fato de a gente pegar um gancho na igreja, né? Aquela pessoa que vive toda igreja, entra no ativismo religioso. Isso aí. Tem a forma, a aparência de, como se pode dizer, de uma família perfeita. Isso. Como tem aquele hino, né? Mamãe, vamos morar aqui na igreja porque aqui o papai obedece o pastor. É isso mesmo. Ao nível, ou seja,
vivendo uma falsa reputação, né? Isso. E não é sincero nos bastidores. Então acaba vivendo uma falsa família, se podemos dizer assim, uma falsa espiritualidade. Uma falsa espiritualidade. É isso que muitos vivem. Sim. Há uma unção na porta da igreja que quando chega na igreja ele é uma bênção, né? E aí ele começa a falar um evangeliquez, aquela coisa, aqueles verbos de quem é evangélico. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Né? Aí começa a usar isso aí, mas dentro de casa, esse cuidado que o apóstolo Paulo chama atenção, esse fruto que ele diz ter, não desemboca na casa dele. Ele só é crente na igreja. Então o apóstolo Paulo está nos chamando a atenção. Com aquela pergunta que você fez lá atrás, como que é para se viver a dois? Ele está dizendo justamente isso. Eu tenho que cuidar dela e ela cuidar de mim. Se cada um cuidar de si e também um do outro, porque eu também preciso estar bem para que eu possa cuidar dela. Né? Isso é amor próprio. Eu preciso ter amor próprio para que eu possa ter amor, para que eu possa amar a minha esposa. Então é cada um cuidando de si e um cuidando do outro. A recíproca tem que ser assim. Para que eu possa ter uma família saudável, eu preciso entender que eu preciso cuidar dela. Né? Então tem várias situações no dia a dia que eu preciso entender o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ele gosta e o que ele não gosta. A gente precisa se adequar nisso aí e entender que lá atrás, porque tem muitos maridos que não entendem, acham que a mulher tem que agir de certa forma. Às vezes ela não foi ensinada assim. Às vezes ela vem de certos traumas que não deixa ela agir de certa maneira por causa da mochila, do trauma que ela carrega. E ela não conseguiu se libertar desse trauma ainda. Muitos maridos não entendem, aí começa a cobrança. Mas você tem que fazer assim, mas ela não foi ensinada assim. Ah, mas você precisa agir assim, ó, mas tem algo que impede dela agir assim. Um abuso de autoridade. Um abuso de autoridade. Nossa. E você dizendo essas coisas, que é o falando da mochila, né? Eu lembro que você falou assim, cara, vocês vão entrar num nível agora de relacionamento que todos os problemas e traumas você tem que expor isso pro casal. Se você foi abuso, se você não teve uma paternidade bem definida, você ser transparente com o seu parceiro, com o seu cônjuge, para que lá na frente vocês não tenham problema. Exatamente. Então, assim, Kel, vivemos numa fase de pandemia, Kel, onde os casais estavam muito ativo, e onde Deus nos mandou e enviou pra gente pra nossa casa. Então, assim, viver, por exemplo, 20 a 40 dias dentro de casa, em casais que não, por exemplo, um trabalha de manhã, outro trabalha à noite, nunca se cruza, e em determinado momento, todo mundo em casa. E como que foi viver isso? Porque foi um momento muito difícil, onde o divórcio cresceu muito, onde o feminicídio cresceu demais. Então, assim, a gente vê que nós, como os homens, às vezes não cumprimos nossos papéis como sacerdote, de observar a Dona Maria, de cuidar dela, e ela também não atenta por alguns detalhes também. Tem uma música também que eu converso muito com meus amigos sobre sinais do Sorriso Maroto. Que a música diz que ela vai dando sinais e ele não percebe esses sinais. Ele não viu, cara. A cada gesto que ela fazia, ele não observava. Então depois ele lamenta. Então assim, a gente chora pelo leite derramado. Então, Kel, como que foi, Kel, lidar antes da pandemia, né? Como estava o seu relacionamento? Se ele melhorou ainda mais na pandemia, né? Porque fechou as portas, só você ali, seus netos, seus filhos. E agora, vamos agora infectar a cidade agora com o nosso bom testemunho. Como que foi esse período, Kel, de 2 anos aí de pandemia, 2 anos onde fomos para casa, enviados para casa? Rapaz, eu posso dizer para você que esse período de pandemia que nós passamos, eu posso dizer para você que não influenciou de forma negativa no meu relacionamento. Muito pelo contrário, fortaleceu mais. Vou te dizer por quê. Eu e a Cris, a gente assim é muito parceiro. Às vezes eu estou pensando uma coisa, ela comenta e aí eu, poxa, acabei de pensar nisso. Então a gente tem essa empatia muito grande, a gente tem essa sintonia muito grande. E às vezes eu vou para um lugar distante a trabalho, eu ligo para ela, vamos comigo? Ela vai, a gente troca altas ideias, a gente conversa muito. Então isso para nós não influenciou de forma negativa. Isso para a gente foi até mais proximidade, mais fortalecimento, tá? E aquilo que eu costumo dizer, eu não tenho um casamento perfeito, mas eu tenho um casamento abençoado.
Uau! Muito abençoado. Somos mais do que marido e mulher, somos amigos, somos parceiros. Mas eu sei de testemunhos de amigos, de casamentos que se acabaram, de casamentos que quase se acabou. Então a gente tem alguns testemunhos ruins de casamentos que passaram por um período muito difícil durante a pandemia. Mas glória a Deus, louva a Deus, porque o nosso casamento fortaleceu. Engraçado, né? Assim, casei em 2019 e 20 veio a pandemia. Então, assim, nossa, tipo assim, com a nega, né? Eu falei, meu Deus, tudo pra casa, gente. Nem todo mundo em casa vai fazer o quê? Ou é Netflix? Casamento. Novinho, vai fazer o quê, Kel? Novinho. Você vai fazer. Você não vai ficar vendo Netflix o tempo todo, né? Tem que fazer alguma coisa, né? Cantar uma serenata, uma musiquinha diferente, uma rosa ali, um bombom diferente, uma canção, né, que vai. Então, casamento é isso, casamento é conquistar todos os dias. Kel, eu tenho uma pergunta. Eu vou fazer 30 anos agora, dia 26. 30? 30 anos de casado. Meu Deus. 30 anos. Alô, Campo do Jordão, Gramados, né, Teresópolis, né, João Pessoa, não sei, né, meu Deus. Ai. E Kel, qual é a importância dos jovens hoje, eles fazerem um curso de noivos? Qual é a importância de um jovem que ele está solteiro? Como que deve se comportar diante dessa vida que é tão corrida? Rapaz, você tocou num ponto muito importante, porque é preciso preparar os jovens para o casamento. O casamento é uma outra etapa, é uma nova etapa na vida do homem e da mulher. Sim. E muitos que se casam não se preparam para o casamento. Falta de informação, uma boa palestra, um bom livro para buscar conhecimento fundamentado aqui, né? Na palavra de Deus. Eu trouxe 3 aqui. Uau. Esse aqui para você ter uma noção, ó, o novo papel do pai. Uau, paternidade. Todo homem que quiser casar tem que ler esse livro. Qual o nome do livro, Theo? O Novo Papel do Pai. O Novo Papel do Pai, uau. Excelente esse livro. Fantástico, cara. Excelente. Meu Deus. Fala da importância do pai no relacionamento. Uau. Fala da importância do pai na criação do filho. É tremendo. Então, o jovem, ele precisa entender que ele vai assumir uma responsabilidade muito grande. Sim. E quando ele vai casar, ele está recebendo a bênção de Deus, ele está proferindo votos, fazendo promessas, então ele está assumindo um compromisso muito grande. As igrejas precisam entender que jovens precisam ter cursos e informações sobre isso. Uma coisa que eu costumo falar para os jovens é o seguinte: não tenha pressa de casar. Primeiro namore, conheça bastante a sua namorada ou seu namorado, porque há no meio evangélico uma fala de que jovem tem que casar logo para poder não cair em tentação. Jovem precisa ter domínio próprio. Jovem precisa ser um jovem e uma jovem de Deus, né? Cheios do Espírito Santo, e ter o domínio próprio e conhecer, porque o amor, essa de que amor à primeira vista que falam no mundo, isso não existe. O amor vem através do conhecimento, do relacionamento. Sim. Que você fortalece o amor e aí eles começam a amadurecer a ponto de entenderem: é isso que você quer? Uau. É isso que eu quero casar, porque eu a amo e eu entendo a responsabilidade que é assumir uma família. Então, quando o jovem ele tem esse conhecimento, chance enorme do casamento fluir e dar certo. Porque muitos casam na empolgação, outros casam para fugir de casa, outros casam para se relacionar, outros casam porque o pastor está pressionando, porque você está muito tempo namorando, e jovem não pode ficar muito tempo namorando. Jovem tem que namorar, jovem tem que curtir o namoro. Cada fase é importante na vida de um ser humano. Estágios que ele precisa passar.
ele precisa ganhar experiências em cada estágio, mas sempre com equilíbrio, sempre sabendo da responsabilidade que ele possui, né? E aí ele tem que vir namorar, noivar, curtir tudo isso. E quando ele decidir, vou casar, casar. Porque quando assume o casamento, ele tem que saber que ele casou para até que a morte o separe. Passe a dificuldade que tiver que passar, mas colocar Cristo no centro do casamento vai vencer todas as dificuldades. Eu sei do que eu estou te falando. São 30 anos de casado. 30 anos, tem história, tem enredo. Exatamente. Até que ele venha, existe um propósito, né? E até lá é um relacionamento, né? É um relacionamento. Cedendo. É isso aí. Não, é você. Tem momentos que você tem que ceder, tem momentos que, né, o homem se impõe, porque a Bíblia nos ensina que o homem, ele é o sacerdote do lar. Ele é o cabeça do lar. Ele conduz. Outro livro interessante, vamos apresentar aqui, é esse aqui, ó. Ele diz e ela diz. Esse livro aqui fala, o mundo não diz, aí tem um dito popular que fala assim, 2 bicudos não se beijam, não é? Mas aqui esse livro desfaz tudo isso. 2 bicudos se beijam, 2 bicudos se amam e 2 bicudos podem ser felizes no casamento. Uau, fantástico. Porque aqui fala esse livro, como que 2 pessoas com personalidades fortes, elas podem vencer e ter sucesso no casamento. É interessante isso aqui, porque ele diz e ela diz, aqui são vários capítulos e cada capítulo, são 2 capítulos com o mesmo tema. Sim. Então, um é ele que dá o parecer dele e o outro é ela que dá o parecer dela. Sim. Então ela fala da personalidade dela, ele fala da personalidade dele. O que eles querem dizer aqui? Olha, ela tem um talento, porque a personalidade dela é forte para esse talento. Eu respeito o talento dela, eu respeito a personalidade dela. Então é fantástico esse livro aqui. Observando aqui, que eu também, você pode observar, né, que a capa dura, né, bonita, preta, né, representando os homens, e a onça, né, as meninas. Então, conforme você falando, ela vai dizendo pra ele algo, ela vai se revelando pra ela, vai abrindo cada vez mais, tipo assim, cara, eu vou me revelar mais a você. E ele é a mesma coisa, tipo assim, em sintonia, ou seja, então há um problema aí, Kel. Tem um problema aí, Kel. Tem. Um exemplo, o homem traiu a sua esposa, tava namorando, atraiu ela, casou. Quando chega no casamento, passou 2 anos, ela fala assim, amor, lembra aquela vez que eu fui em tal lugar? Ela assim, fala, então, eu fiquei com alguém. Aí você passa a estar com ela há mais de 5, 6 anos e você resolve falar. E ela fala assim, cara, agora eu quero terminar com você, cara, porque você quebrou o nosso voto de confiança. E agora, como que ele não abriu, né? Não foi sincero com ela. Como lidar com isso, Kel? Um namoro, né? Assim. Uma certa vez, eu dei uma palestra num jantar dos namorados, que o tema era amor, transparência e aceitação. Amor, transparência e aceitação. Muitos casamentos passam por dificuldades porque não há transparência. Às vezes ele quer se abrir, ou ele ou ela, um quer se abrir para o outro, mas ele fica com medo de como vai ser a aceitação dela. Entendeu? Sim. Então, eu e a Cris, a gente tem não é um trato, mas isso foi assim tão natural, da gente se abrir um com o outro, da gente conversar tudo que tiver que conversar, justamente para que não haja esse problema de eu ter que esconder determinada coisa porque eu não sei como que ela vai aceitar. Então, entre a gente não tem esse problema, graças a Deus. Então, por isso que eu falo, eu tenho essa mensagem e falo com propriedade, porque eu consigo me abrir e ela também se abrir. Porque isso é muito importante. Eu poder contar para ela aquilo que está acontecendo, aquilo que aconteceu, para que a gente possa se acertar isso. Sim. Porque essa palavra surgiu de um testemunho de um pastor, de uma igreja renomada,
ele confessou para a esposa que ele tinha um vício. Nossa. Pornografia. Eita. E ela, sabe o que ela falou para ele? Nós estamos juntos e nós vamos vencer juntos. Uau! Eles se abraçaram, ele ficou curado, ficou liberto. A igreja teve conhecimento, a igreja apoiou por causa da atitude da esposa. Sim. Aí surgiu essa palavra amor, transparência e aceitação. Uau! Por causa do amor, ela entendeu o que ele estava passando, Sim. ela o aceitou Sim. por ele ter sido transparente com ela. E os dois venceram tudo isso. Então, essa pergunta que você fez, se houver isso, primeiro, se houver amor, vai haver aceitação. Por mais difícil que seja, por mais dolorido que seja, devemos entender que eu não sou perfeito, a minha esposa não é perfeita, a qualquer momento eu posso falhar com ela e ela comigo. Sim. Então, quem sou eu para julgá-la? Quem sou eu para recriminar a minha esposa se ela um dia errar comigo, seja qualquer tipo de erro? Eu já errei diversas vezes com ela e ela sempre foi assim, sempre me perdoou, sempre me amou. Então, é fundamental que o casal entenda sobre isso. Entenda que, acima de tudo, é o amor. Né? E aí, que um seja com o outro transparente em todas as suas atitudes. Isso é fundamental. Sensacional. Kel, estamos chegando ao fim do nosso café. Uma pena, né? Uma pena. É uma pena. Você é uma enciclopédia, cara. Enciclopédia. Uma enciclopédia ambulante. Né, Paulinho? Uma enciclopédia que 30 anos, cara. Eu sou um feto ainda. Perto dele, cara. Experiências. Eu fico assim, feliz. Tantas coisas, você me ajudou muito, né? No processo do noivado, conselhos. Eu fico assim, emocionado, feliz pela pessoa que você é, cara. Você é um homem de Deus. Amém. Uma família preciosa. Tia Cris deve estar lá atrás, lá, né? Mas que Deus possa abençoar ainda mais a nossa aliança, que Deus possa ser o centro, né, das nossas vidas e que nunca nos falte a mesa. E as suas considerações finais, os jovens, pra galera. Eu que agradeço aí o convite mais uma vez e espero voltar outras vezes, que a gente tem aí uma Bíblia aí com bastante temas para a gente abordar. Uau! E 30 minutos não dá para falar muita coisa, mas a gente vai voltar aí outras vezes. O que eu posso dizer, para quem quer casar, que você tenha a ideia da responsabilidade que é assumir um casamento. Sim. E que desse casamento virão frutos, filhos, que precisam ser cuidados, que precisam ter uma base. Sim. Que é pai e mãe, que são exemplos, né? Porque tem muitos jovens que são como aquele jovem do filho pródigo. Sim. Aquele que pegou a sua herança e saiu pelo mundo, vivendo uma vida dissoluta, uma vida sem responsabilidade. E aprenda uma coisa, jovem, todo jovem que vive uma vida sem responsabilidade, ele cria o seu próprio chiqueiro. Uau. Aquele jovem, ele foi parar onde? Chiqueiro. No chiqueiro, comendo das bolotas. Sim. Ele que criou o próprio chiqueiro. Sim. Então, o jovem que vive uma vida sem responsabilidade, ele cria o seu próprio chiqueiro e vai comer das bolotas do porco. Sim. Né? Sim. Então, esse jovem ele precisa ter essa consciência. Quer casar? Assuma esse casamento. E aquele que é casado, precisa entender que ele precisa ter Cristo no centro do casamento. Né? Para que ele possa fazer como o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo. Cuide da sua família, porque senão você estará negando a fé. Para fechar com o versículo-chave, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Então, que Deus nos abençoe. Quero pedir a vocês para que sigam-nos nas redes sociais, sigam-nos no Instagram,
Mesa em Movimento. Vai lá rapidinho, segue a gente lá no mesmo movimento e vai lá no YouTube, isso aí, YouTube, corre lá também no YouTube, mano. Se inscreve no nosso canal, Amigos na Mesa, porque vem coisa boa por aí, cara, vem coisa boa. E para encerrar, mais um interessante, A Experiência da Mesa. Experiência da Mesa. Fabuloso esse livro também, que é do mesmo autor daqui. Mesmo autor? É. Você pode procurar nosso amigo Ezequiel, vamos deixar o Instagram dele, onde você pode procurar ele, convidar ele também para fazer cursos, para ele aconselhar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Kel, muito obrigado, irmão. Eu que Deus agradeço. abençoe. Deus Te abençoe amo, tá? também, igualmente.